Como é no Canadá. Olá, seja bem-vindo ao Como é no Canadá, eu sou Christian Pedersen, editor da BrazilianWave.ca, e essa edição é bem interessante porque fala justamente sobre nós, ou vamos dizer assim, sobre a mídia brasileira no Canadá. A Brazilian Wave, a revista Brazilian Wave, existe há uns 15 anos mais ou menos, e essa edição irá falar um pouco a nosso respeito e os nossos irmãos, as nossas irmãs, certo, Dolores? Sim, hoje nós vamos falar sobre a mídia brasileira no Canadá. E quem vai falar conosco, quem vai contar da história da mídia brasileira é o José Francisco Schuster. Ele que é jornalista e trabalha aqui no Canadá. Muito legal ouvir a história contada pelo Schuster e saber que, de alguma forma, eu, Christian, fiz parte dessa história. Eu ainda faço parte da história da mídia brasileira no Canadá. Sim, eu também eu fiquei feliz de saber a história. Também gostaria de dizer que eu também tenho parte nessa história. Eu, durante 2 anos, eu fiz um programa chamado Poemas e Canções na Camões Rádio. E depois, durante 1 ano, além do Poemas e Canções, eu tinha o outro programa Diáspora Brasileira. Durante 1 ano, esse programa também esteve na Camões Rádio. Falando em rádio, não poderia deixar de comentar sobre o Marcelo Vital, que tinha um programa chamado Brasil Vital na Serve FM, que era basicamente sobre música brasileira. Logo que eu cheguei aqui, há anos atrás, existia um jornal que se chamava Gazeta Brasil. Sim. E era não sei se você se lembra. Sim, eu fui colaborador, eu tive uns textos meus publicados. Sim, era do Gazeta Brasil. Josivaldo Rodrigues. Sim. O Como é no Canadá tem o oferecimento do portal de serviços, produtos e empresas Sotaque Brasileiro. Servindo os brasileiros no Canadá, no Sotaque Brasileiro todo mundo fala português. Advogados, manicures, dentistas, babás, arrumadeiras e além disso, você encontra também restaurantes com comidas brasileiras, quem faz salgadinhos e docinhos e muito mais. Visite o site sotaquebrasileiro.com. Como é no Canadá, o podcast da Brazilian Wave com Dolores Gontijo e Christian Pedersen, direto de Toronto. Como é no Canadá, hoje bate um papo com o José Francisco Schuster. Ele que chegou no Canadá há 18 anos atrás e trabalha com a mídia brasileira há 13 anos. Bom, acho que a mídia brasileira no Canadá, eu acho que é uma iniciativa, um esforço muito grande de quem está envolvido com ela. É uma mídia de pequena dimensão e eu acho que não é um problema só dos brasileiros, inclusive comunidades muito mais antigas e muito mais fortes que a nossa, do que a italiana, por exemplo, ainda não tem uma mídia que seja competitiva com a mídia mainstream, que a gente chama principal canadense. Então é um esforço muito grande e a gente sabe que basicamente mídia, para se manter, depende de anunciantes, né? E como os negócios brasileiros aqui no Canadá ainda são muito poucos, a maioria dos brasileiros empregado, não é empresário, as possibilidades ficam muito restritas. Então, o que acontece é que a mídia brasileira depende muito do apoio dos negócios, dos empresários, dos comerciantes portugueses para se manter, porque sem a ajuda deles, eu creio que seria praticamente impossível. Os brasileiros sozinhos não têm estrutura. Já é difícil que os portugueses já têm a sua própria mídia, né? Tem que manter. Então, os brasileiros é mais uma coisa extra, então fica complicado, né? Fazer com que negócios canadenses invistam em mídia comunitária também é muito difícil. É praticamente impossível eles abrirem as portas e apoiarem a mídia comunitária. Então, eu acho que, mais uma vez, é um esforço muito grande
de manter a mídia comunitária brasileira aqui no Canadá. A maioria dos que trabalham nela, portanto, são voluntários, né? Porque não há como manter essas pessoas com um salário, porque não só o dono praticamente, e olhe lá, ainda às vezes é mais por um hobby fora do seu trabalho. Bom, então, fazendo uma pequena história da mídia comunitária, a primeira informação que eu tenho de mídia comunitária brasileira aqui em Toronto, na verdade, eu nem tenho uma ideia muito concreta, foi na década de 90, um jornal chamado Abacaxi News. Parece que foi ele o precursor da mídia comunitária aqui do Canadá. Teve uma vida curta, aparentemente. Eu nunca cheguei a ver um exemplar. Conforme a história, seria ele que começou a mídia comunitária aqui. Depois veio o jornal Brasil News, né, que ele começou como jornal mensal, depois tornou-se mais adiante quinzenal, aí, deixou de ser impresso, passou a ser online, está tentando um retorno para o impresso. Foi um trabalho da Tânia Nuttall, né? É um trabalho dela, e é uma das mídias comunitárias brasileiras a mais conhecida. Passaram por ela vários jornalistas como editores, e é o mais longevo, né? O que dura mais da mídia comunitária brasileira aqui no Canadá. Depois nós tivemos um Jornal da Mulher, né, que durou um certo período, né, e se tornou mais, depois de um tempo, um jornal satírico, e aí o proprietário voltou para o Brasil e o jornal acabou, né? E depois nós tivemos um outro jornal, que foi o Jornal da Gente, do Walter Barberini, que também se manteve por vários anos, e também pelas dificuldades comerciais, né, de estar correndo atrás de anúncio, né? O Walter encerrou o jornal uns anos atrás. Depois veio o jornal North News, que tem uma ligação com uma igreja, que é um jornal que é mensal e que está atuante aqui em Toronto, né? E que vem se mantendo. E agora, no ano passado, em julho, começou o Jornal de Toronto, do qual eu sou colunista atualmente. Já estamos com 8 meses, e que tende a atender não só a comunidade brasileira como a portuguesa, e que está tendo, tanto na edição mensal como na edição online, um sucesso muito interessante para esse curto período de tempo. Passando agora para as revistas, nós temos, para começar, claro, a nossa Brazilian Wave, a mais antiga das nossas revistas, aí um trabalho maravilhoso da Regina Filipov, né, e também da Teresa Botelho, e aí do Christian, e é a nossa revista mais antiga, começou como Sotaque Brasileiro, né, e vem se mantendo. Também uma luta muito grande e tentando cobrir todo o Canadá, com distribuição por todo o país, né, e é realmente a nossa primeira revista aqui no Canadá. Depois nós temos a Discover, da Leila Monteiro Lins, que é uma revista mais voltada a negócios, a business, é uma revista de economia, basicamente. É muito interessante propiciar mais negócios entre o Canadá e o Brasil. Mas, como eu disse, também a ideia era ser só entre Canadá e Brasil, mas teve que ser agregado Portugal também para manter uma viabilidade para a revista. E também temos a Etc. e Tal Magazine,
da Isa Mello, também já com vários anos, um esforço muito grande da Isa de manter a revista, também é um grande trabalho dela, que vem sendo feito há vários anos aí já, uma revista de interesse geral. Vamos passar para a rádio. Rádio, eu tive um programa aqui em Toronto, teve um programa antes de eu chegar, quando eu estava chegando, que era com a Denise Guimarães, Serve FM. Denise esteve lá por um tempo, aí ela regressou para o Brasil, ficamos um tempo sem programa de rádio, e aí eu comecei em 2008 com um programa Fala Brasil, na rádio Vozes Latinas. É um trabalho voluntário, mas também feito com muito carinho, né? Gostei muito de fazer esse programa até 2013. Aí, nos anos 2015 e 2016, eu passei o programa para Camões Rádio. Estive lá por 2 anos. Também essa ideia de congregar a comunidade, entrevistar pessoas da comunidade, foi uma experiência muito boa. E aí teve o Zico Pereira, que começou com um programa na Serve FM, ele passou para Camões Rádio, tá, com o programa Bom Dia Toronto. Agora passando para a TV, né? Nós temos a nossa TV Canadá, do Juliano De Luca, que já está há vários anos fazendo um trabalho de muito esforço também, e é apresentado todo domingo na CityTV. É um programa que se chama Nossa TV Canadá, né, que é todo domingo na CityTV por meia hora. Também temos a mais antiga, era a Omni TV, aqui, que tinha uma programação portuguesa, estava com um repórter brasileiro, que era o Márcio Lourenço, né? Aí a Omni parou com a programação portuguesa, agora está regressando com o programa Focus Português, com a Camila Garcia. Ela divide o programa com um apresentador português. Nós temos a RBTI, que está entrando agora, a RBTI Canadá, que está a Priscila Barros, também implementando esse projeto. Eles devem estar inaugurando em breve um estúdio na Daphne e na Eglinton. Então, além de retransmitir programação brasileira, eles vão ter a programação própria aqui do Canadá, que eles já fazem em uma menor escala. Também temos a CMTV, que é do jornal Correio da Manhã, que é um jornal português, mas temos lá uma jornalista brasileira, a Marta Almeida. Então temos conteúdo brasileiro também na CMTV, do Correio da Manhã, que é um jornal português. E para completar, temos a mídia internet, que se chama Oi Canadá, né? Que começou como Oi Toronto e se tornou agora recentemente Oi Canadá, ampliando os horizontes, né? Que é o nosso maior jornal online aqui do Canadá. Também um grande trabalho da Fernanda com a sua equipe. O Christian também está envolvido nisso, né? Verdade, Schuster. Eu fui um dos cofundadores do Oi Toronto junto com a Fernanda. Certo. Então, esse, mais ou menos, em resumo, seria uma pincelada do que é a mídia brasileira aqui na região de Toronto. Eu acho que, fora disso, eu tenho conhecimento que nós estamos com um programa de rádio brasileiro em Ottawa, e que começou recentemente com o Alexei, que ele está falando desse programa. Também temos programa de rádio em Montreal, né? E eu acho que é isso, basicamente. Não... também começou agora um novo programa de rádio em Kitchener, que está muito interessante, tem poucos meses,
Para o oeste do Canadá, eu creio que é muito menos. A população brasileira aqui no Canadá realmente está concentrada aqui na área do sul do Ontário, aqui basicamente Toronto. É aqui que as coisas rolam, né? Então, temos uma pequena quantidade de brasileiros em Montreal, e também em Alberta e Vancouver, que lá até me surpreende, Vancouver, em Calgary, temos até associações de brasileiros, né, que aqui Toronto não tem, por incrível que pareça, mas lá a mídia brasileira eu desconheço que existe. Eu, com mais de 30 anos de jornalista, né, o que eu posso dizer, olha, ideias de jornais, ideias de mídia já passaram tantas pela minha vida, né? Agora, o problema é pôr em prática, ter o dinheiro para bancar isso, né? Então, os custos de um jornal impresso, por exemplo, são muito altos, o custo de produção, o custo de impressão, o custo de distribuição, e não é fácil. Até um jornal no Brasil mesmo, os grandes jornais, os jornalões, eles são planejados, tu começa com 2, 3 anos no vermelho, aí que tu vai começar a ter algum lucro. Agora, imagina para um microempresário aqui no Canadá colocar uma mídia, começar no vermelho, num país onde ele é imigrante, onde o crédito é difícil, fica muito mais complicado ainda, né? É muito trabalho, então, naturalmente, como um jornalão clássico, é uma equipe de dezenas, centenas de pessoas. Então, naturalmente, isso sai caro, né? Então, é difícil de reproduzir numa comunidade ainda pequenas, como nós temos no Canadá. Podemos desistir, temos que seguir em frente, temos que fortalecer a nossa comunidade sempre. E, como a gente disse, não só a mídia, criarmos o nosso centro comunitário brasileiro aqui, que é a minha eterna luta, né? Porque só assim, a gente mostrando a cara da comunidade, que o Canadá vai conhecer melhor o que os brasileiros agregam ao país, o que é muito, que eu sei. Como é no Canadá? Este foi mais um episódio do Como é no Canadá. Mais informações no portal BrazilianWave.ca. Visite nosso site. Isso mesmo, aproveite para deixar um comentário, postar uma pergunta que a gente responde para você, ouça outros episódios do Como é no Canadá, aproveite para ler outras matérias da Brazilian Wave. Também nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Até a próxima! Como é no Canadá? Produced by BRZ Group Inc. This project has been made possible in part by the Government of Canada.